Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quarta aula aos meus alunos sobre a temática o que pregar. Peço a você que comece logo dando seu like, comente, envie o link para mais alguém que você conhece, que ama estudar e pregar a palavra de Deus. Só assim o YouTube vai achar o vídeo relevante e leva a mais além. E você ainda contribui com a divulgação da palavra de Deus. Hoje nosso exemplo de pregador é José, filho amado de Jacó, que foi elevado a governador ou vizir do Egito. Hoje nosso exemplo é o ilustre José. Continuaremos com a pergunta: o que pregar? Aprove Deus escolher José para garantir a vida a Jacó, do hebraico Jacob, juntamente com toda a sua casa, o hebreu José, ou Yosef, chega ao Egito escravizado. O capítulo 37 do Gênesis vai narrar o processo da longa caminhada do nosso ilustríssimo personagem, desde Dan, em Israel, até ao grande império mundial, o Egito. Vejamos, Gênesis capítulo de número 37 e versículo 17, parte B. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Vamos ver ainda o versículo 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Pois bem, meus irmãos, José percorreu uma viagem de cerca de 40 dias, desde Israel até ao Egito. E pela famosa rota comercial pela beira-mar Mediterrâneo, a chamada Via Maris, que era a rota comercial. Naquela época só existia duas rotas, a Via Maris e aquela que ia pelo outro lado, pela Transjordânia. Mas os comerciantes sempre viajavam pela Via Maris, porque por lá eles encontravam alguns reinos e faziam comércio. José, o pregador transcultural. Portanto, José no Egito, terra distante, da sua cultura diferente, língua diferente, alimentação diferente. José enfrentou o desafio de aprender a língua falada no Egito. Era uma língua afro-asiática, pertencente à família das línguas semíticas. Era escrita em
hieróglifos, que eram símbolos pictográficos e fonéticos. Mas que é isso, gente? Calma, vou explicar. Consiste em desenhar figuras do tipo pente, cadeira, faca, enxada, cavalo. Todas as figuras existentes de algum objeto daquela época eram desenhadas em linha reta, como que se fosse aqui a nossa forma de escrita. Era desenhada em forma de linha reta transversal. E ali formava uma palavra ou mesmo uma frase. Estas figuras eram cunhadas como um carimbo em uma tabuinha de argila, e que quando estava seca, aí estava pronta a escrita. Espero ter lhe alcançado com essa explicação para tentar mostrar o grau de dificuldade que José enfrentou em terras estranhas. Escravizado, foi vendido pelos seus irmãos já como escravo, chegando na grande praça do Egito, provavelmente ali no Cairo, capital. Ele foi para o local onde tinha um mercado, e lá ficavam os escravos em cima de uma grande pedra, e ali eram expostos para a venda. Vendo Potifar que aquele escravo era diferente, era branco, pele fina, comprou-o e logo lhe fez um mordomo da sua casa, um cuidador. Agora de escravo passou a ser mordomo. Mais tarde ele foi traído por uma cilada da esposa de Potifar, que o acusou de tentativa de estupro, e o mesmo foi parar na prisão. Porém, de lá ele saiu para interpretar sonho e se tornou governador e pregador. José apresenta o Deus dos seus pais a Faraó. Caros alunos, esse texto aqui que começa no capítulo 37, José vendido por seus irmãos, ele vai discorrendo, passa para o 39, o 40, José interpreta sonhos, conforme já falei, e vai até o 41, quando ele se confronta com Faraó. Então, meus caros alunos, agora José vai estar diante do grande monarca, o grande rei, imperador de toda a terra naquela época. Caros alunos, José apresenta o Deus dos seus pais a nada mais e nada menos que a Faraó. Meus alunos queridos, o grau de complexidade para o grande Faraó entender quem era esse Deus foi gigantesco.
Para o leitor devocional da Bíblia brasileiro, esse diálogo parece ter sido simples. Ora, o Brasil já nasceu cristão. Os padres jesuítas passaram mais de 200 anos no Brasil, catequizando os índios no período colonial. Logo, o Deus dos céus não é nenhuma novidade para os brasileiros. Porém, para nós leitores, meditadores e pesquisadores, sabemos a distância estratosférica que existe entre o mundo antigo oriental e o mundo ocidental. O mundo antigo oriental era muito diferente. O mundo antigo cultural do Antigo Testamento nem de longe se parece com o nosso. Vejamos, no panteão dos deuses egípcios estava no topo o próprio faraó. Das dezenas de deuses existentes no Egito, quem estava no topo? Faraó, considerado o Óris vivo, filho de Osíris, ou seja, o Deus vivo entre os egípcios. Apresentar outro Deus, inclusive invisível, era confrontar as crenças egípcias e a divindade do grande monarca, cujo regime, não esqueçamos, era absolutista. Ele era a lei, a justiça e o governo em uma só pessoa. Portanto, tinha o poder da vida e da morte. Para a cultura egípcia, um Deus sem corpo ou forma física seria impossível. José, porém, fez uma grande diferença naquele país. José entregou a mensagem do Deus de Abraão, Isaque e Jacó a Faraó, a mensagem do Deus invisível, no qual foi de encontro e abalou a cultura egípcia, abalou as suas crenças. Leiamos, meus irmãos, Gênesis 41, 15 e 16. Aqui. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que possais interpretar. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E José então respondeu a Faraó, dizendo: isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Ainda, Gênesis 41, 28. Leiamos a palavra de Deus. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E aqui ele vai tratar dos 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, para dizer a Faraó que o Deus invisível, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que tem todo o poder. Ele é
onipotente. Aleluia. Então, meus irmãos, a resposta à pergunta feita acima sobre a pergunta o que pregar é: pregue o Deus invisível, onisciente, porque sabe interpretar sonhos, conhece o que está escondido nos pensamentos. Pregue o Deus onipresente, o Deus que está lá com Abraão, Isaque e Jacó, que esteve com eles, agora estava com José, está com seu pai Jacó lá em Israel, agora está com José no Egito, e que esse mesmo Deus também é onipotente, e que ele tem a resposta para aquilo que nós não sabemos. Pregue que Deus é onisciente, porque sabe o que pensamos agora. Pregue que o nosso Deus é onipresente, porque preenche toda a terra. Portanto, está conosco agora. Pregue que Deus é onipotente, tem todo o poder. Portanto, dirige as leis da natureza, faz chover, faz parar a chuva, faz dar fartura, faz vir a seca e a falta de alimento, e cuida das nossas vidas. Prega a mensagem de Deus, seja a quem for, seja em qual for a circunstância, entregue toda a verdade. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Se assim é, somente dê o seu like, comente e envie para mais alguém. Comente se está bom, se gostou, se não gostou, e envie para mais alguém. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Seja também um canal de bênção para aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Muito obrigado.